Bom dia, turma. Vamos dar continuidade, professora Carol, vamos dar continuidade à nossa correção, às nossas correções, certo? Agora a gente vai corrigir a página 22, sobre números reais. Primeira questão é o seguinte, observe os números a seguir. Então, eu tenho menos 3 sobre 2, menos 1/4, 0,3333, 7, raiz de 51. Qual deles pertence aos conjuntos? Esse N representa naturais. Então, qual deles é um número natural? O número natural é aquele que a gente sabe que é o 1, é o 2, é o 3, é o 4, é o 5 e assim sucessivamente. Então, o único natural que a gente tem é o 7, certo? Então, letra A, o único natural é o 7. Letra B, números inteiros. Os números inteiros são os positivos e os negativos. Então, é o 1, é o 2, é o 3, é o 4 e assim sucessivamente. O menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4 e assim. Então, eu tenho aqui, ó, o menos 3 é inteiro. O 7, só esses dois, certo? Letra C. Números inteiros, mas não pertencem aos naturais. Qual é o daqui? Os números inteiros que não pertencem aos naturais? É o número negativo. Então, vai ser ele quem? O menos 3, certo? E letra D. Números racionais, mas não pertencem aos inteiros. Racionais são as frações, são as dízimas periódicas. Então, eu tenho 3 sobre 2, que é uma fração. Eu tenho menos 1/4, que é um número decimal. Eu tenho 0,333, que é uma dízima periódica. Então, tá aí, subdividido. Professor, e 51 não pertence aos racionais? Não, ele é dos números irracionais, porque a gente não consegue calcular ele sem auxílio de alguma coisa, calculadora, celular, certo? Segunda questão, qual desses números é o maior? É raiz de 7 ou 27 sobre 10. Raiz de 7 é um número irracional. Então, o que é que você vai pegar? Você vai pegar o seu celular e vai calcular raiz de 7. Não tem como tu calcular a raiz de 7 pela tua cabeça. Então, tu vai lá e calcula a raiz de 7. Raiz de 7 vai dar aproximadamente 2,6. Estou aproximando. E essa raiz de 7 é infinita. E 27 sobre 10 vai dar 2,7. Então, quem é maior? É a raiz de 7 ou 27 sobre 10? 27 sobre 10, certo? Terceira, analise cada item das sentenças a seguir e diga quais é verdadeira ou falsa. Letra A, 100 pertence aos inteiros positivos? Letra A, verdadeiro. 100 é um número real positivo. O que é números reais? São todos os números que conhecemos, tanto que a gente consegue calcular como os que a gente não consegue calcular. 100 não pertence, esse ezinho cortado significa que não pertence. 100 não pertence aos racionais. 100 não pertence aos reais negativo. Verdade, ele não pertence aos reais negativos, ele pertence aos reais positivos. Então, letra B também é verdade, por causa desse sinalzinho de menos bem aqui, ó. Porque ele não pertence aos números reais negativos, eles pertencem aos reais positivos. Letra C. Raiz quadrada de menos 16 pertence aos reais? Isso aqui é falso, porque não existe nenhum número raiz quadrada de número negativo. Se tiver um negativo aqui dentro, ele não é um número real, porque não tem como calcular, certo? Letra D. Menos π não pertence aos reais? Falso, porque o π é um número real. Sim, senhor. Ele positivo ou negativo, ele é um número real. E aqui está dizendo que ele não pertence. Então, letra F é falso. Então, 22 corrigido, certo? Depois dessa atividade, foi passado essa atividadezinha bem aqui.
chamado de hora do desafio. Não sei se dá para vocês enxergar, mas eu vou lendo e vocês vão conferindo com o de vocês. Coloque V ou F, certo? Letra A. Menos 7 é um número inteiro, mas não é um número natural? Verdadeiro. Ele é um número inteiro, mas não é um número natural, porque os naturais são apenas os números positivos. Letra B. Menos 7 é um número racional? É verdade, ele é um número racional, mas não é um número irracional. Verdade também. Se ele é racional, ele não pode ser irracional. Letra C. Raiz de 40 sobre 10 é um número irracional. Raiz de 40 sobre 10 é um número irracional? Verdade. Porque não existe raiz exata de 40 e não existe raiz quadrada de 10. Então, se não existe raiz exata, é um número irracional. Raiz quadrada de 121 é um número real? É. Porque números reais são todos os números, tanto racional quanto irracional. 2 elevado a menos 1 é um número irracional? Não, é um número racional. Então, letra E, falso. Até porque a gente já sabe como calcular. A gente sabe que 2 elevado a menos 1 é igual a 1 meio, certo? Menos raiz de 6 é um número racional? É, porque o menos está do lado de fora. Então, é um número racional. Letra G. 1 sobre raiz de 9 é um número inteiro? Então, vamos lá, ó. Já vai fazer bem aqui, ó. 1 sobre raiz de 9. Raiz de 9, quanto é a raiz de 9? 3. Vai dar uma fração. Se é uma fração, não é um número inteiro. Então, letra F, falso. Raiz de 9 sobre raiz de 2 é um número racional? Não, é falso. Por quê? Então, vamos lá, ó. Raiz de 9, raiz de 2. 9 tem raiz. Quanto é a raiz de 9? 3. 2 tem raiz? Não. A gente vai aprender a racionalizar. Então, letra H, falso. Certo? 2 sobre raiz de 9 é um número racional, mas não é um número inteiro. Isso aqui é verdade, porque quando eu tiro a raiz de 9, vai dar 3. Então, isso aqui vai dar 2/3. O inverso de 7 elevado a menos 1 é um número natural? Não, porque se é o inverso, vai ficar em forma de uma fração. 7 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre 7, certo? Segunda. Para os radicais, 25 sobre 4, 4 sobre 5, 16 sobre 2, raiz de 5, menos raiz de 5, 9 sobre 25, 2 sobre 12, raiz de 25 sobre 9. Eu escrevo quais desses números é. Número natural, inteiro, negativo. Vou fazer